O programa que se segue da inteira responsabilidade da CIMA, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, com realização e apresentação de Celestina Duarte. Elvas. A história do local onde se viria a erguer a cidade de Elvas começa no período designado por Idade do Ferro. No entanto, a história desta região tem o seu princípio muito antes de surgir essa primeira fortaleza do ferro. Dada a fertilidade dos campos deste local, cedo se estabeleceram aqui as primeiras populações e, claro está, deixaram o seu rasto no magnífico património megalítico que polvilha as herdades do concelho. A história de Elvas é muito vasta e muito antiga. Muito teríamos que contar. Vamos, no entanto, falar da época da Guerra Peninsular e Guerra Civil, mais concretamente no século XIX. A 20 de maio de 1801, a divisão de vanguarda do Exército da Extremadura, comandado por Manuel Godoy, já está a caminho de Elvas para fazer nova guerra. A 24 de maio, as tropas do general Francisco Solano semeiam o terror em redor da cidade. Dentro da cidade não conseguiram entrar. Ela era defendida pelos regimentos de Infantaria 5 e 17 de Elvas, número 22 de Serpa, de Cavalaria número 8 e Regimento de Artilharia número 3 de Estremoz, e era agora também, com o Forte da Graça, a fortaleza com maior poderio militar em todo o país, com mais de 8.000 homens, quase tantos como o exército que pretendia invadir Portugal. Godoy escreve uma missiva a Dom Francisco Xavier de Noronha, governador da Praça de Elvas, perguntando as intenções do militar português: resistir ou entregar-se? O governador não se rendeu e o inimigo mostrou-se incapaz de assediar tamanho complexo de fortificações, preferindo atirar sobre campo maior. Quando o Godoy se encontra com a Rainha Maria Luísa de Espanha, apresenta-lhe um pedido de desculpas por tal facto, oferecendo-lhe apenas uns ramos de laranjeira do jardim junto à muralha da cidade, em vez das chaves da Praça de Elvas. Estava dado o nome à guerra que se seguia, a Guerra das Laranjas. No dia 1 de dezembro de 1807, as tropas do general Solano, capitão-general da Andaluzia, entram de novo em Elvas e é no dia 11 de março de 1808 que os franceses passam a governar a Praça Forte de Elvas. No dia 29 de julho, em Évora, tropas portuguesas e espanholas são chacinadas pelo general Loison, saqueando de seguida a cidade e chegando a Elvas a 3 de agosto. Começa então o desembarque inglês em Lavos, junto à Figueira da Foz, travando-se depois as batalhas de Roliça e do Vimeiro, com vitórias britânicas. Em Elvas, o general espanhol Galuso estabelece uma bateria nos Mortais para atacar o Forte da Graça sem qualquer efeito. Apenas a chegada dos ingleses a 15 de agosto permitiu a abertura do forte. Com a Convenção de Sintra, assinada a 30 de agosto, terminou a primeira invasão francesa. Os franceses regressariam a casa em segurança, com o produto dos seus saques, e a Inglaterra passava a dominar Lisboa sem necessidade de combater. Com a saída dos franceses em Elvas, estabelece-se então uma junta governativa chefiada pelo bispo da cidade. Os ingleses apenas sairiam da cidade em janeiro de 1809, quando se assina um tratado de aliança anglo-espanhol. Nos primeiros meses de 1810, observando-se o domínio francês em todo o sul de Espanha, em Elvas volta a preparar-se uma invasão. Fazem-se uma série de demolições de edifícios fora da Praça Forte que pudessem acolher o inimigo, mas são também construídos os fortins em redor da cidade: Fortim de São Mamede, Fortim de São Domingos e Fortim de São Pedro. Na região de Elvas, os combates só teriam lugar a partir de janeiro de 1811. Solte, vindo da Andaluzia para ajudar Macena, ocupa Mérida e toma Olivença. No dia 26, põe cerco a Badajoz e ocupa a herdade da Comenda, bem como parte do território da fronteira de Elvas e Campo Maior.
Ao mesmo tempo que Soult consegue conquistar Badajoz, as tropas do Marechal Mortier cercam Campo Maior. É no combate de Sabugal, a 3 de abril, que Wellington vence finalmente Reiné e obriga Macena a retirar de Portugal, terminando a terceira invasão francesa. No dia seguinte, o Marechal Beresford está em Elvas, onde reúne tropas para atacar os franceses em Olivença e em Badajoz. De modo a ajudar as tropas francesas, Soult dirige-se para Badajoz, mas é derrotado pelas forças inglesas, portuguesas e espanholas, comandadas por Beresford, na Batalha de La Albuera. Segue-se novo cerco a Badajoz, com um precioso auxílio de tropas e mantimentos de Elvas, com Wellington a estabelecer o seu quartel-general no Monte da Gramicha. Os meses seguintes significam meses de várias caramuças ao longo da linha do Guadiana, até que em março Badajoz é cercada pela terceira vez pelas tropas de Wellington. Entre 6 e 9 de abril de 1812, a infantaria anglo-portuguesa consegue finalmente entrar na cidade, saqueando-a e prendendo o governador da cidade, o francês Armand Philippon, em Elvas. No final do ano de 1813, os franceses estavam fora da península. No final da guerra, porque os oficiais ingleses protestantes não podiam ser sepultados nas igrejas católicas, é construído em Elvas o cemitério dos ingleses, para o qual é escolhido o baluarte da Corujeira. Segue-se o período do liberalismo e as guerras civis entre liberais e absolutistas. Influenciada por uma opinião pública formada pela Igreja e pelos militares, Elvas é um bastião absolutista. Por isso mesmo, segue-se um período de algum declínio na cidade. Com a cidade claramente a apoiar o partido absolutista durante a Guerra Civil, o governo português não podia mais deixar que Elvas fosse um importante centro de poder, pois tamanha fortificação, com uma grande concentração de militares, poderia ser um foco de criação de uma nova revolta contra o liberalismo. Não mais foi nomeado outro bispo de Elvas, ficando a sede vacante até ao seu final, e na hora da criação dos distritos, a Lei de 25 de abril de 1835 coloca a sede distrital em Porto Alegre, uma cidade muito mais pequena que Elvas, mas em contrapartida muito mais fiel. Por outro lado, verifica-se também uma grande diminuição no contingente militar na cidade e são extintas as ordens religiosas, levando ao abandono de alguns conventos. Se a opinião pública elvense era desfavorável ao novo governo, pior ficou. No final do ano de 1840, o governo português nomeia um governador da Praça de Elvas para acabar com o espírito de revolta, Sá da Bandeira. A segunda metade é marcada pelo sucesso da indústria das ameixas de Elvas, doce conventual e típico da cidade, mas também pelo incremento do comércio e pelo surgimento de uma camada intelectual da população. Para esta nova realidade, muito contribuiu a melhoria das vias de comunicação, conseguida com a construção da Estrada Real para Lisboa, terminada em 1857, e com a Estação de Caminhos de Ferro, inaugurada a 27 de junho de 1863. Esta é a época da criação da Biblioteca Municipal de Elvas, 1880, do nascimento de múltiplos jornais na cidade, muitas vezes implementados por diversos intelectuais ligados aos partidos políticos e ao associativismo de então, Torres de Carvalho, Vitorino de Almada, Tomás Pires, Silva Mata, Augusto César de Vasconcelos Massano, Herculano do Couto, entre muitos outros. Falando agora sobre a República, o Estado Novo e a democratização da sociedade, Eusébio Nunes da Silva é o primeiro presidente republicano da Câmara de Elvas. No entanto, a ideologia republicana, trazida pelo golpe de 1910, depressa se desvaneceu. E em 1921, já o Partido Democrático perdia as eleições para os monárquicos, liderados por Rui Andrade e por Santana Marques. Em 1926, poucos republicanos elvenses que tinham marcado as décadas de 1900 e 1910 restavam.
Após a revolta militar, a monárquica falhada de 18 de abril de 1925, liderada, entre outros, por Sinel de Cordes e Gomes da Costa, os presos políticos são transferidos para o Forte da Graça em Elvas. E é lá que planearia o movimento de 28 de maio de 1926, que acabaria por impor a ditadura militar. Quem o assume é o general Passos e Sousa, que se tornaria ministro e era então governador do dito forte. A partir daí está formado o caminho da construção da ideologia do Estado Novo na cidade. É precisamente no período do Estado Novo que se assiste a uma certa modernização da cidade. É durante este período que, pela primeira vez, a população extravasa as muralhas, tendo-se formado os primeiros bairros habitacionais. Se na década de 1930 apenas há a referir a construção do cineteatro, na década de 1940 surgem a nova Estação dos Correios, a Cadeia, o Viaduto, a Estação Nacional de Melhoramento de Plantas e a Pousada de Santa Luzia, a primeira pousada de Portugal. Com a implementação do regime democrático, a partir da Revolução de 25 de abril de 1974, a sociedade elvense também se democratizou. Iniciou-se o maior período de expansão da cidade, com a construção de novos bairros, bem como a partir do início da década de 1980, um período de grande desenvolvimento económico na cidade, apenas abrandado com a extinção da alfândega e com a política agrícola comum. Hoje a cidade de Elvas é, segundo recentes estudos, uma das melhores cidades do país e, para se viver, é sem dúvida uma extraordinária cidade histórica e patrimonial para se visitar. Elvas, Património Mundial desde 2012. A candidatura de Elvas a Património Mundial foi um processo que a Câmara Municipal de Elvas encetou na sequência do magnífico património cultural que a cidade possui. Depois de recuperar grande parte do património da cidade, requalificar e revitalizar o centro histórico com diversos projetos socioculturais, esta candidatura surgiu como uma das grandes apostas da Câmara Municipal para a cidade e concelho. Esta era uma oportunidade de excelência para afirmar e valorizar todo o processo de recuperação patrimonial feito pela Câmara Municipal nos últimos anos. Em 2004, a autarquia apresentou a candidatura à Lista Indicativa Nacional do Património Mundial e foi integrada nesse mesmo ano. Depois de anos de trabalho científico, a apresentação pública do trabalho técnico foi feita em Elvas, a 23 de maio de 2009. O dossiê de candidatura foi entregue pela Câmara à Comissão Nacional da Unesco em 18 de janeiro de 2010 e aceite pelo Comitê de Património Mundial da Unesco no dia 1 de março de 2011. Todo este trabalho, assim como a cidade, foram avaliados pelo ICOMOS, órgão consultor da Unesco, em matéria de conservação e proteção do património, em setembro de 2011. Finalmente, a 30 de junho de 2012, a candidatura de Elvas a Património Mundial foi aprovada por unanimidade pelo Comitê do Património Mundial da Unesco. Cidade-quartel fronteiriça de Elvas e suas fortificações, a Unesco considerou o valor universal deste conjunto patrimonial numa área de 179 hectares, com uma área de proteção de 690 hectares, protegendo assim todo o espaço em redor das fortificações. Sendo a maior fortificação abaluartada terrestre do mundo, a classificação contempla 7 componentes: o centro histórico, que integra as 2 cinturas de muralhas árabes, a cintura de muralhas fernandina e a cintura de muralhas seiscentistas, o aqueduto da Amoreira, Forte de Santa Luzia, Forte da Graça, fortins de São Mamede, São Pedro e São Domingos, que refletem um pouco a evolução do sistema de fortificação abaluartada terrestre holandês. Quanto ao critério, Elvas é um excelente exemplo de uma cidade-quartel e o seu sistema terrestre de fortificações surgiu em resposta às perturbações no equilíbrio de poder no século XVII na Europa. Elvas pode assim ser vista como representando as aspirações universais de nações europeias nos séculos XVI
2017. Quanto à integridade desta candidatura, todos os elementos necessários para expressar o valor universal excepcional da propriedade estão incluídos dentro do limite de proteção. Além disso, alguns edifícios estão desocupados e fechados contra ocupantes e vandalismo e estão sujeitos à propagação de vegetação, em particular o Forte da Graça, que sendo relativamente isolado e neste momento, estando a uso, é vulnerável também. O Monumento Nacional, após as obras de reabilitação e requalificação, abriu as portas ao público no passado ano de 2015, podendo ser visitado. Os espaços entre as fortificações e a distância entre si são vulneráveis e a um novo desenvolvimento e integridade visual da propriedade tem de ser protegida por uma zona tampão ligeiramente alargada com controlos adequados. Quanto à autenticidade, a grande coleção de planos e desenhos originais, relatórios militares, fotografias e descrições atestam a autenticidade da propriedade. No geral, a forma e os materiais das fortificações ainda estão em estado praticamente igual e quando estavam obsoletos no século XIX. Os edifícios militares e religiosos, em grande parte, mantiveram a sua função ou outro uso apropriado até ao dia de hoje. A autenticidade da configuração tem mais impacto pelos grandes mastros de comunicação e é vulnerável a um novo desenvolvimento. A propriedade foi declarada como Monumento Nacional, sendo a Lei número 107/2001 como Património Cultural no final de 2012. A zona de proteção foi declarada Área Especial de Proteção, de acordo com o Plano Diretor Municipal, no final de 2012. Esta área, incluindo a propriedade, é gerida pela Câmara Municipal de Elvas. O Plano de Gestão Integrada para as Fortificações de Elvas tem como objetivo unir todas as partes interessadas para garantir a integridade da propriedade e aumentar o seu potencial de uso. Destina-se a controlar a área da zona tampão, bem como a área da propriedade, com foco na cooperação institucional, envolvimento dos agentes privados, iniciativas educacionais, científicas e culturais na divulgação e informação. Os elvenses estão, com certeza, orgulhosos por esta classificação, pelas suas fortificações como património mundial. Tal fruto foi causa de muito trabalho, mas que não terminou com esta denominação, pois cabe a todos, residentes e visitantes, participar neste esforço para preservar este património. Nuno Miguel Fernandes Mocinha é presidente da Câmara Municipal de Elvas desde 12 de outubro de 2013. Anteriormente desempenhou funções de vice-presidente durante 8 anos, entre 2005 e 2009. Foi vereador durante 4 anos, em 2001 até 2005, períodos durante os quais se empenhou em ações nacionais e internacionais como o empreendedorismo e as relações externas. É presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo desde novembro de 2013, assim como membro convidado do Comitê Diretor do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa, em representação da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. É licenciado em Economia pela Universidade de Évora, tendo exercício funções como docente no Instituto Politécnico de Porto Alegre e na Escola Secundária Dom Sancho II de Elvas. É técnico oficial de contas e foi consultor formador no programa Rede do IEFP. É natural e residente em Elvas, é casado e tem 2 filhos. Sejam bem-vindos a mais um espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, semanalmente nas rádios Elvas, Campo Maior
e Porto Alegre, e ainda nas redes sociais como no site e Facebook da CIMA. Semanalmente falamos de um município que engloba o distrito de Porto Alegre, que está dentro do domínio do território da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Desta vez vamos dedicá-lo a Elvas. Vamos ter ao longo dos próximos minutos a história de Elvas, como habitualmente. Não a podemos contar toda porque é riquíssima e muito vasta, mas vamos deixar-lhe aqui algumas histórias de Elvas, e vamos ter também a conversa, a entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Elvas, Dr. Nuno Mocinha, e portanto é este o convite que aqui deixo. Fique connosco até ao fim deste programa, vai gostar com certeza da nossa companhia. E hoje o programa da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo é dedicado ao município de Elvas. Comigo tenho o seu presidente, Dr. Nuno Mocinha. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui neste programa do Espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal. Estamos a menos de um ano das eleições autárquicas e a pergunta impõe-se, tem sido sempre esta a pergunta que eu tenho feito aos outros presidentes de Câmara: vai recandidatar-se? Já é público esta questão, ou seja, já me foi colocada por diversas vezes, já o reafirmei que me vou recandidatar e vou-me recandidatar pelo Partido Socialista. Quais são, digamos assim, já deve ter com certeza o seu programa, a que mais não seja na sua cabeça, o que é que vai dizer aos seus munícipes para continuarem a ter confiança em si? Eu acho que neste momento essa questão acaba por ser extemporânea, dado que ainda não apresentei a minha candidatura. É nessa altura que se devem dizer as razões do porquê da candidatura. Neste momento estou focado em levar este mandato até ao fim, em concretizar aquilo que são as questões que andamos envolvidos e que pertencem ainda a este mandato e cumprir o melhor possível. Mas é evidente que as razões ligadas a uma recandidatura têm a ver com o trabalho em curso, e há determinado tipo de processos que não os conseguimos resolver no mandato, ou seja, precisamos mais do que um mandato. E é isso que leva qualquer autarca, independentemente de quem seja, a querer recandidatar-se, dado que o trabalho no município não está terminado. É Presidente de Câmara há pouco mais de 3 anos, portanto está no seu primeiro mandato. Faça-nos uma retrospectiva deste trabalho destes 3 anos. Bom, já lá vamos aos 3 anos. É que eu sou Presidente de Câmara há 3 anos, é verdade, mas já estou na Câmara quase há 15. O que quer dizer que não é um trabalho de 3 anos, mas é um trabalho de 15 anos que levo na Câmara Municipal. É bom recordar que fui 4 anos vereador desta Câmara, depois fui 8 anos vice-presidente desta Câmara e agora estou como presidente há 3 anos. Bom, no âmbito destes 3 anos, aquilo que mais marcou este mandato foram desde logo as questões políticas, que neste momento vamos deixar de lado, mas muito ocuparam nomeadamente o Presidente da Câmara neste mandato, mas acima de tudo conseguiu-se levar a bom porto alguns daqueles que eram os nossos objetivos. Desde logo fazer a obra de Forte da Graça, desde logo também o pôr na prática uma nova abordagem dos apoios sociais e ter uma relação com as juntas de freguesia e também com o movimento associativo que fosse mais enfocada naquilo que é o serviço à comunidade em geral. Daí que o balanço que eu faço neste momento é um balanço positivo. Tem-se feito um conjunto de pequenas obras para dar resposta àquilo que são efetivamente as necessidades. Não estamos na época já das grandes obras, embora uma ou outra ainda sejam necessárias, mas gradualmente, em termos de futuro, aquilo que nós temos é que dar seguimento a um conjunto de manutenções, dado que é verdade que o município de Elvas está dotado de um sem número de equipamentos que é necessário agora mantê-los para os ter a 100% quando as pessoas os vão
utilizar, e isso leva muito dos recursos que a própria Câmara consegue gerar. Daí que estou em crer que a própria avaliação da população, compreendendo tudo o que são os constrangimentos, ou seja, já deveríamos estar em pleno nos fundos comunitários, mas o que é certo é que eles se atrasaram e agora é que começam a financiar algumas das nossas intenções, o que quer dizer que os recursos são menos, as dificuldades são maiores, apanhámos aqui uma crise em pleno ano que, no fundo, muito nos afetou, levando inclusive àquilo que era o apoio dado pela Câmara às pessoas do Centro de Emprego, haver esse apoio por parte do Centro de Emprego muito limitado, o que, de alguma maneira, no que toca à Câmara de Elvas, estamos a falar de quase 300 pessoas que nós dávamos apoio e que, por falta de aprovação das candidaturas via Instituto de Emprego, essas pessoas não puderam integrar, digamos assim, o serviço na Câmara. Obviamente que isso mexeu com muita coisa. É daí que as pessoas notam diferenças, obviamente, em termos daquilo que é a limpeza. Não é que a limpeza esteja numa situação que se possa dizer que está mal. É evidente que não está ao nível que estava antes, porque é impossível com 30 pessoas substituir 300. Muitas vezes eu ouvia, mas pouco fazem, mas a verdade é que dentro do pouco que fazem, somado desse pouco, dá muito no fim. E isso obviamente que se notou. Se me perguntarem, mas está satisfeito? Obviamente que não. E é evidente que nós temos que encontrar soluções. Agora, há uma coisa que eu também gostava de explicar, e se me é permitido, e eu acho que é importante. É que muitas vezes as pessoas põem-se de fora, criticam determinado tipo de atuações. É verdade que nós, em vez de termos 30 pessoas contratadas através de empresas, podíamos ter as mesmas 300. Também é verdade que isso, em vez de custar, imagine-se, 100 mil, custaria 10 vezes mais. É verdade também que depois, na fatura de cada um lá em casa, quando se paga os lixos, isso iria ser refletido. Isto às vezes as pessoas esquecem-se disso. Ou seja, não é que eu tenha alguma falta de vontade de contratar pessoas, pelo contrário. O orçamento deste ano está aprovado pela Câmara e ele, dentro daquilo que é o mapa de pessoal, está prevista a contratação de 100 pessoas. Daí que não é essa a razão. A razão é que existe uma lei em que aquilo que se gaste, no fundo, com a recolha do lixo, com o tratamento das águas, com a adoção das águas até à casa das pessoas, com a própria distribuição, tudo isso tem que ser refletido na fatura. E é evidente que as pessoas, quando, no fundo, veem que existe um número reduzido de pessoas a varrer as ruas, pois podem algumas delas, aquelas que não estão informadas, dizer isto é uma vergonha. Mas o que é certo é que depois, quando recebem a fatura em casa, se a fatura for mais elevada, também diz isto é uma vergonha. E pronto, isto não se pode querer salmeira e água no nabal. Ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio, e é neste jogo de equilíbrio que às vezes quem está informado compreende, quem não está informado não compreende. E é fácil, hoje em dia, todos darem o seu palpite. Aquilo que eu peço é o que é, por um lado, que compreendo que se melhor não se faz é porque não se consegue fazer melhor. Porque tem que aqui haver um equilíbrio entre aquilo que se gasta e aquilo que é, no fundo, admissível que se cobre depois a cada município pela própria atividade da Câmara. Eu tenho dito isto muitas vezes em termos de que o dinheiro não é meu, o dinheiro não é da Câmara em si, o dinheiro é de todos nós. E basicamente aquilo que a Câmara Municipal tenta fazer através do seu Executivo e da ação do seu Presidente é, de alguma forma, gerir esse dinheiro o melhor possível. Obviamente que temos opções. Por isso é que, no fundo, existem mandatos e existem a possibilidade de 4 em 4 anos as pessoas fazerem a avaliação dessas opções. Mas algumas delas acabam por não ser opções, são quase obrigações. Porque nós temos também uma tutela, embora tenhamos aquilo a que chama a autonomia administrativa e financeira, mas temos um sem número de leis para cumprir e um sem número de regras para cumprir. E se não as cumprirmos, aí temos problemas ao nível da responsabilidade, porque hoje em dia um Presidente de Câmara tem muitas responsabilidades, que se deixar as coisas andar e não as tratar, ou se as fizer de forma irregular, depois pode vir a ter problemas no futuro, mesmo em termos de ter que restituir algumas verbas à Câmara Municipal. Daí que cada vez mais os autarcas têm cuidado na sua ação. Por outro lado, respeitam muito as regras, mas estas regras, por sua vez, são muito limitativas. Ou
Ou seja, há quem pergunte, e já ouvi esses comentários, bom, mas isto é agora, no ano das eleições, é que se abrem concursos para pessoal? Então porque é que não se abriram antes? Isto é uma vergonha. Pronto, mais uma vez, é sempre tudo uma vergonha. O que alguns desconhecem, porque há outros que dizem isso, mas conhecem, mas de forma demagógica o dizem, mas algumas pessoas, ou a maior parte das pessoas desconhecem, que nos anos anteriores não havia possibilidade de abrir esses concursos. Desde logo nos primeiros 2 anos, por limitação direta da lei. Ou seja, por isso simplesmente não permitia que se abrissem esses concursos. Ainda hoje estão congeladas as carreiras. Mas, por outro lado, depois existem as limitações em termos do próprio orçamento e em termos financeiros. Não porque a Câmara não tenha dinheiro, é que às vezes há aqui uma questão que as pessoas vulgarmente também dizem, é que a Câmara não tem dinheiro. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de gestão orçamental, que tem regras. Então não se pode gastar em pessoal mais do que X% do total de determinada despesa. O que quer dizer que, por um lado, podem dizer, podem lançar concursos, mas por outro lado, se nós não tivermos verbas, no fundo, disponíveis dentro do orçamento para o poder fazer, não se pode fazer. Eu estou em crer que, dadas as contas que nós fizemos, que para o ano estaremos em condições de lançar a concurso cerca de 100 concursos, para 100 lugares na Câmara Municipal. Bom, acho que é um bom contributo que a Câmara Municipal dá à própria cidade de Elvas. Tomara eu que aparecesse uma empresa que de uma só vez criasse 100 postos de trabalho. Daí que temos as condições, também lutamos para ter estas mesmas condições e estou a crer que vamos chegar ao fim com esses processos. Por outro lado, Elvas virou a página, ou seja, e dentro deste balanço do mandato que faço, Elvas não dedicou este mandato a fazer obras atrás de obras. Ou seja, tem uma obra, mas que é imaterial, ou seja, não é uma obra física, que é o objetivo de trazermos mais pessoas à nossa cidade, de colocarmos a nossa cidade noutro patamar de visibilidade. E nós temos conseguido isso. Aliás, se analisarmos este último ano, o conjunto de eventos que tem existido em Elvas é um conjunto de eventos enorme, praticamente todas as semanas existem coisas, existem eventos cada vez mais procurados e organizados por entidades externas à cidade de Elvas, e a colaboração que Elvas tem tido com outros municípios e os projetos onde se tem envolvido têm projetado Elvas para outro nível, que é esse o objetivo. É evidente que isso dá muito mais trabalho do que dá construir qualquer edifício. Porque um edifício, desde que se tenha dinheiro, faz-se o projeto, faz-se a obra e inaugura-se o edifício. Agora, tudo aquilo que não seja assim, ou seja, que seja para posicionar Elvas noutro canto, para, no fundo, trazer mais pessoas, que os turistas sejam mais qualificados, que permaneçam mais tempo em Elvas, que deixem cá mais dinheiro, isto é uma obra um bocadinho mais complicada e é mais difícil de gerir. E envolve não só a Câmara Municipal, mas envolve-nos a todos nós, porque a Câmara Municipal pode divulgar Elvas, inclusive até pagar essa divulgação. Mas se um turista cá vier e depois não for bem atendido numa unidade hoteleira ou num restaurante, pois isso deita a perder todo o trabalho. E isso não é controlável pela própria Câmara Municipal, daí que nos temos que interajudar, ou seja, temos que todos estar virados para o mesmo objetivo. Assim que, no fundo, resumo aquilo que tem vindo a ser a atividade municipal destes últimos 3 anos. É evidente que falta um ano. E neste ano falta-nos concluir, e também, mais uma vez, estamos pendentes dos fundos comunitários, mas pronto, falta-nos concluir aquilo que são os sistemas de tratamento de águas residuais, porque ainda falta 1 hectare em Barbacena, falta 1 hectare em São Vicente, falta 1 hectare em Vila Fernando, e falta resolver o problema dos esgotos na Calçadinha e em Varja. Falta também concluir, e isso já está em obra, aquilo que são os centros comunitários juntos das escolas primárias de Boa Fé e de Santa Luzia, também a obra das reservas do Masse, também concluir a obra da sinagoga, darmos início ao novo acesso ao castelo através da faceira da cisterna. Ou seja, existem um conjunto de obras municipais que, no fundo, vêm ao encontro daquilo que é a estratégia global, dado que, por exemplo, esta estratégia, ao dar resultados, já despertou o interesse até dos grupos económicos, nomeadamente virados para a hotelaria.
E é por isso é que Elvas conseguiu colocar, no fundo, um prédio enorme no centro histórico, no mercado, para que ele pudesse ser transformado numa unidade hoteleira. E, se Deus quiser, irá ser uma realidade nós termos um hotel de 4 estrelas em pleno centro histórico e, no fundo, também ele próprio connosco a atrair pessoas a Elvas e a termos outro tipo também de condições, ou mais condições que quisermos, para que essas pessoas possam ser bem acolhidas. Daí que o balanço, Celestina, penso que é positivo. A vida do município, com certeza, que não é fácil, é feita de constrangimentos, de dificuldades. Quais são as principais dificuldades com que se debate no dia-a-dia com as pessoas? Deve, com certeza, ser a falta de emprego? Sim, o problema maior que nos é apresentado sempre é a questão da habitação e é a questão do emprego. Estamos na presença de um município que tem muitas pessoas inscritas no centro de emprego, muitas delas a receber o chamado rendimento mínimo, o RSI, o que provoca que os rendimentos sejam muito baixos e que existam efetivamente dificuldades. Não é por acaso que a Câmara tem um programa muito vasto em termos daquilo que são os apoios sociais, é porque existem efetivamente essas pessoas. A questão do emprego não é uma questão simples para uma Câmara Municipal, ela pode provocar diretamente, e daí nós irmos a abrir 100 postos de trabalho, mas o emprego não se resolve com a ação da Câmara, resolve-se com a ação global de todos. A Câmara tem criado um contexto favorável para que possa haver investimento, e daí que é previsível que vão aparecer algumas unidades que possam resolver parte deste problema. Mas isto é um problema que não irá ser resolvido de raiz, porque para isso precisávamos de outro tipo de atuação e precisávamos aqui que houvesse quase um milagre para que pudesse resolver este problema de raiz. Mas ainda assim, aquilo que posso dizer é que tenho conhecimento que, por exemplo, o supermercado Lidl vai ser completamente reformulado, ou seja, a ideia é retirar completamente aquilo que ali existe e fazer um Lidl novo. Vamos ter um Bricomarché também novo e que irá criar entre 16 a 17 postos de trabalho. Vamos ter um Pingo Doce novo e que irá criar também na ordem dos 20 postos de trabalho. Ou seja, vamos ter um conjunto também de pequenas empresas que compraram lotes à Câmara Municipal a preços simbólicos e que irão criar cada uma delas 2, 3, 4, 5 postos de trabalho. Ou seja, no seu conjunto estaremos a falar de mais 40 ou 50 postos de trabalho. O que eu quero dizer é que, a pouco e pouco, e é aí que eu dizia há pouco que a obra é imaterial, vão-se criando as condições para que Elvas desperte outro interesse e que, efetivamente, os empresários também acreditem e vão abrindo. Ou seja, eu lembro-me que ao início deste mandato eram inúmeras as lojas do centro histórico que estavam fechadas. Hoje nós andamos no centro histórico, nomeadamente na sua principal artéria comercial, que é a Rua de Alcamim, e já vemos menos lojas fechadas. Ainda existem algumas, existem. Também abriram umas e fecharam outras. Mas o que nota é que existe um novo dinamismo. E isto também prende-se com o empresário acreditar ou não acreditar que vai ter sucesso naquilo que abre. Isto é um contexto que parte depende da intervenção da Câmara, mas a outra parte, e é uma grande parte, depende também das condições socioeconómicas do país e da própria região onde estamos inseridos. E nós sabemos que isto não tem sido favorável em termos de haver confiança para abrir o que é que seja. Mas ainda assim, as pessoas estão a acreditar e estão a abrir, e eu dou-lhe os meus parabéns, porque efetivamente é preciso ter coragem. Também pedi isso no 14 de janeiro, que as pessoas tivessem coragem, que investissem, do que precisassem da Câmara, que podiam contar. E a Câmara tem colocado ao dispor um sem número de ações para que também os próprios empresários tenham outro tipo de visibilidade. Exemplo disso foi a última FEISPOR, em que a Câmara, no seu espaço, digamos assim, abriu a oportunidade de que diversos empresários pudessem ir, através da associação empresarial, demonstrar aquilo que era e mostrar aquilo que eram os seus produtos, e foram de forma gratuita.
Ou seja, isto é, às vezes diz o que é que a Câmara pode fazer, mas a Câmara tem aqui pequenas intervenções, não são coisas muito grandes, mas ao isentar de uma obra, ao isentar de um estacionamento, ao isentar de uma participação de uma feira, estamos a ajudar, direto ou indiretamente. A nossa participação, tanto na Fitur como na BTL, a Fitur em Madrid e a BTL em Lisboa, é para divulgarmos o que melhor temos. Ou seja, nós não estamos a dizer às pessoas para virem visitar a Câmara Municipal, estamos a dizer para visitarem o município. E quando visitam o município, que é a nossa cidade, depois as pessoas acabam por vir e gastar cá dinheiro e deixar cá alguma coisa. Nem que seja numa água, nem que seja num café. Mas é mais essa água, mais esse café que se vende. Por outro lado, há aqui o efeito também dos fundos comunitários. Porque nota-se claramente que houve projetos que ficaram à espera de ver se eram ou não eram aprovados pelos fundos comunitários para avançar. E há alguns deles que agora, estando aprovados, depois nota-se que as pessoas têm vontade de investir. Daí que o pior problema que nós temos será o emprego, o segundo é a questão da habitação. Ou seja, porque como as pessoas também têm fracos rendimentos, têm dificuldade de acesso ao mercado de arrendamento. E então, no fundo, batem muito à porta da Câmara à procura daquilo que são as casas sociais para terem acesso, no fundo, a uma habitação. É evidente que um autarca, aquilo que gostava de dizer, o Presidente de Câmara, era que sim a tudo. Ou seja, nada mais nos dá alegria do que quando uma pessoa vem pedir a nossa ajuda, a gente poder ajudar. Isso, seja eu, seja outro colega meu, isto é por isso que nós estamos. Ou seja, agora, a dificuldade é quando temos que dizer que não. A dificuldade é quando dizemos que não podemos, ou não conseguimos, ou que também temos limitações em determinadas áreas. E isso é a maior dificuldade que um autarca acaba por ter, ou seja, na relação com as pessoas, porque depois as pessoas, às vezes, também são ingratas connosco, porque querem ouvir, querem que a gente lhe diga aquilo que elas querem ouvir, e não querem que a gente lhe diga aquilo que elas não querem. Por isso, se uma pessoa vem solicitar uma casa e se eu lhe digo que, ponto 1, as casas já não são atribuídas diretamente, ponto 2, têm que ir a concurso e depois a pessoa tem que concorrer e depois daqueles que concorrerem existem regras para ver quem é que ganha e quem ganhar é que fica com a casa, é evidente que a pessoa não quer esta resposta. A pessoa queria era que lhe desse a chave e que fosse para lá morar logo nesse dia. E é por isso é que às vezes existem pessoas que obviamente gostam de nós, outras que não gostam, umas que compreendem e outras que não compreendem. Agora há uma coisa que eu acho que, para o bom e para o mau, eu sempre fiz assim durante o meu mandato e tenho a intenção de ter esta postura até ao fim. É que quando posso, posso, quando não posso, não posso. Ou seja, eu não sou um presidente do ninho. Ou é não, ou é sim. Agora, quando não posso, tenho que dizer à pessoa que não posso. E há pessoas que gostavam e que gostam de ser enganadas. Ou seja, que gostam que a gente lhe diga, sim, vá lá descansada que eu vou tratar disso. Mas a pessoa está a ser enganada, mas eu já tive situações em que, por dizer a verdade, as pessoas acabaram por não compreender. E já tive outras que reconheceram a honestidade. Ou seja, disseram, pelo menos sei o que é que conto. Pronto. E eu acho que é assim que um político deve ser. Ou seja, acho que as pessoas já estão fartas dos charlatões, dos demagogos, daqueles que prometem este país e o outro e depois, na prática, não fazem nada. Daí que é o que existe, é a maneira que eu tenho de ser e estou satisfeito com ela. Sr. Presidente, fazendo um pouco de futurologia e só na sua perspectiva, como é que gostaria que fosse o futuro de Elvas para os seus filhos, por exemplo, daqui a uns anos? O que é que gostaria que acontecesse aqui em Elvas, em que realmente olhasse para trás e dissesse aquilo foi minha obra, foi nossa obra, foi uma obra da equipa, do meu tempo? O que é que lhe dava mais gozo que acontecesse em Elvas? Vamos lá ver, independentemente de ser obra minha ou não, ou de eu ter interferência ou não. Porque isto, e é bom dizer isto, o cargo de Presidente de Câmara é um cargo que tem limite, ou seja, não podemos fazer projetos há muitos anos, aquilo que podemos é lançar. Já agora concorda com a limitação de mandatos? Eu concordo com a limitação de mandatos, mas dizia eu que não podemos deitar só, ficar a projetar coisas a muito largo espaço, mas aquilo que podemos é deitar a semente à terra e depois ir acompanhando a árvore que vai efetivamente crescendo e ir cuidando dela para que, no fundo, orientar para aquilo que a gente acha que deve.
Agora, estão lançadas algumas sementes, dentro deste mandato, a forma como a cidade é vista, a forma como ela está organizada para o turismo e a forma como ela pode evoluir, obviamente que isso tem a mão dos diferentes executivos que se irão suceder. Agora, aquilo que eu gostava era de ver no futuro uma cidade moderna, uma cidade que fosse, na sua verdadeira acessão da palavra, turística, ou seja, que a gente entrasse na cidade e a visse efetivamente uma cidade com muita gente a ser visitada, uma cidade onde tivesse a oportunidade de fixação de os jovens que tiram os seus cursos superiores, porque esse é outro dos problemas que nós temos, ou seja, não é só a falta da demografia e a falta de irem nascendo mais pessoas, não, é que aqueles que cá estão acabam por ir para fora, tiram o seu curso superior e depois já não regressam. Mas muitos deles não regressam não é porque não tenham vontade, é porque não têm a oportunidade, porque os cursos que tiram depois na sua terra não é possível executar as tarefas que estão ligadas à sua formação. Daí que gostava que esta cidade, mas eu acho que isto é quase aquilo que todos os presidentes de Câmara gostariam, que esta cidade tivesse mais oportunidades para os jovens. É para isso que também trabalhamos todos os dias, mas não é uma tarefa fácil. E é evidente que no que toca à relação, não só com os concelhos vizinhos, mas essencialmente com Badajoz, gostava que essa relação ainda se estreitasse mais. Ou seja, que nós pudéssemos ter uma verdadeira Eurocidade e que pudesse fluir entre os dois lados da fronteira o mesmo território, ou seja, que embora neste momento hoje em dia é praticamente psicológica, mas a fronteira ainda existe. Ainda existem lá os serviços alfandegários, é ali que se faz a fiscalização de determinado tipo de mercadorias, veículos, pessoas, ou seja, a fronteira diz que é psicológica, mas ela ainda tem algum quê de material. E aquilo que eu gostava era que, efetivamente, isto fosse perfeitamente permeável, ou seja, e que nós, é como se estivéssemos numa artéria de uma cidade e depois numa artéria da mesma cidade do outro lado. É evidente que isso só os anos o podem dizer, mas também sei que Elvas será aquilo que os elvenses quiserem que ela seja. Porque não há volta a dar a isto, ou seja, as cidades, os territórios, as organizações valem pelas pessoas que têm, pelo dinamismo que essas mesmas pessoas têm. E se entrarmos naquela do fatalismo, que estamos condenados a desaparecer e que estamos no interior e que aqui só existem desgraças, pois iremos ter no futuro exatamente isso. Se nós acreditamos que temos potencial, que temos vontade de trabalhar e que vamos conseguir dar a volta e que temos uma nova oportunidade por diante, pois no futuro isso também se há de refletir e teremos provavelmente uma cidade mais jovem. O senhor é também presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Qual é a importância desta comunidade, deste tipo de instituição para os concelhos que engloba esta comunidade, o Distrito de Porto Alegre? Bom, desde logo porque é uma entidade que faz reunir todos os presidentes de Câmara do Alto Alentejo, que neste caso aqui coincide com o Distrito de Porto Alegre. E isso provoca diálogo. O diálogo provoca sempre, no fundo, alguma ação, e aquilo que nós hoje em dia estamos habituados é a concertarmos entre todos determinado tipo de ações. E o fórum próprio para isso é a Comunidade Intermunicipal. Depois, por outro lado, por haver esse contexto de diálogo, tem-se conseguido chegar a alguns acordos que levam até a negociar diretamente um pacote financeiro direto para o Alto Alentejo, neste caso para o nosso distrito, com os próprios fundos comunitários. Ou seja, nós temos um volume associado de fundos que somos nós que os gerimos diretamente através das regras, obviamente, mas através de muitas das nossas opções. E numa lógica que não é tanto da quintinha, ou seja, não olhando só para o nosso município, mas tendo projetos que, como nós os chamamos, são transversais, ou seja, que passam por todos os territórios. Isto só é possível porque existe uma comunidade intermunicipal. Por outro lado, também naquilo que é a gestão corrente das câmaras, naquilo que é o dia-a-dia das câmaras, é evidente que estes projetos transversais começam a materializar, começam a dar também os seus frutos,
e hoje em dia já existem determinados procedimentos que são comuns e que, numa lógica de grupo, se saem mais baratos, ou seja, é um investimento diferente daquele que seria se o município atuasse sozinho. Isto leva-nos até, inclusive, a fazer determinado tipo de compras em conjunto, uma coisa que tecnicamente chama os acordos quadro. Mas é esta a importância da comunidade, associada a que, como a comunidade acaba por representar os municípios que têm como, vamos os chamar, associados, tem um peso diferente do que sendo só um município a falar pela região. Nem teria essa legitimidade, mas há muitos que sempre o tentam, mas quem acaba por ter a legitimidade de falar pelo Alto Alentejo e pelo próprio distrito, dado que, inclusive, até em termos administrativos isto tudo alterou, mas a comunidade tem um papel a dizer. Ou seja, normalmente hoje, quando o governo quer fazer qualquer tipo de atuação no território, uma das entidades obrigatórias a consultar e um dos parceiros que é normalmente escolhido é a comunidade intermunicipal, seja ela daqui, seja ela de outro território qualquer. Daí que ganharam expressão, ou seja, ganharam importância, porque fizeram esta agregação dos municípios e também se ganhou eficiência em termos daquilo que é o serviço público. E quem ganha o Alto Alentejo? Bom, isso sem dúvida alguma. Sr. Presidente, estamos quase no final desta conversa. Vamos ter a oportunidade de conversarmos antes das eleições autárquicas em 2017, outubro de 2017. Vamos ainda ao longo deste ano ter a oportunidade de falarmos. Estamos a relativamente pouco tempo, a menos de um mês do Natal, desta época festiva. O que é que gostaria de deixar aos seus munícipes? Aquilo que eu gostaria era que todos conseguissem concretizar aquilo que são os seus sonhos. Sendo que pode parecer uma utopia, mas é efetivamente aquilo que eu gostava. Ou seja, que as pessoas fossem mais felizes. Aqueles que já são felizes fossem mais e aqueles que basicamente pensam que não o são, que conseguissem encontrar essa felicidade. É um tempo em que as pessoas se reúnem em família, em que estamos mais perto dos mais novos, muito derivado das prendas, mas que há sempre uma lembrança que nós gostamos de trocar com as pessoas que mais gostamos. Daí que é um tempo de proximidade, um tempo de família, e é isso que eu efetivamente desejo, é que seja passado com felicidade este tempo de Natal e obviamente que o próximo ano nos possa trazer mais alegria do que este que agora termina. Muito obrigada. É tudo por hoje. Chegamos ao fim do Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Muito obrigada por ter estado aí desse lado. Vamos voltar na próxima semana e, como sempre, contamos com a sua companhia. Até lá.